alguns pais que pediram para poder assistir depois. Meu nome é Maiara, né? Eu sou coordenadora do Núcleo Pedagógico, é um setor da escola que, além de cuidar da produção de alguns eventos, né, como o projeto Gente em Rede, assessora e apoia as coordenações das nossas unidades. E o projeto Gente em Rede, falando um pouquinho, começou dessas demandas que nós estamos percebendo do pós-pandemia, do período de isolamento. Então, o projeto, ele abrange vários setores da escola, né? Nós estamos fazendo algumas ações com pais, ações com alunos, ações com professores, com inspetores, com colaboradores, visto que todos foram afetados aí de certa forma, né, em intensidades diferentes por esse momento que nós vivemos, esse tempo de afastamento. No caso das nossas unidades em Minas, o período de afastamento foi ainda maior do que, por exemplo, na unidade de Ribeirão Preto. A gente ficou basicamente, realmente 2 anos aí em afastamento. Desses 2 anos, 1 ano e meio de afastamento total e depois voltando devagarzinho. E o projeto ele veio de encontro a essas demandas. Então, hoje a gente está aqui numa noite super especial com a doutora Yasmin. A doutora Yasmin, ela é psicóloga da infância e da juventude e também orientadora parental. Além disso, é professora e coordenadora do curso de psicologia da Universidade da UBRA, lá de Itumbiara. Então, é interessante porque ela tem contato com as crianças e os adolescentes ali, desde as primeiras idades até a chegada na vida adulta, certo, Yasmin? É isso mesmo, Má. E a palestra de hoje, então, a gente trouxe o tema de neurociência nessa questão dos conflitos familiares. Então, a gente quis trazer um pouquinho desse trabalho. Eu vou deixar a fala com ela. Quem tiver dúvida, se quiser escrevendo no chat, a gente vai respondendo. Se casar com os assuntos, a Yasmin já vai respondendo. Caso contrário, eu vou fazer a curadoria dessas perguntas e no final a gente conversa, é um bate-papo. Então, aproveitem aí para tirar as maiores dúvidas de vocês. Yasmin, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Obrigada, Maiara. É um prazer enorme, né, estar aqui falando principalmente aí desse tema que é tão importante, né, que é falar sobre as relações familiares, né, falar sobre os conflitos aí entre pais e filhos, que a gente viu, né, infelizmente potencializar um pouco, né, com a pandemia, e a gente tem sentido mais esses efeitos agora, né, no pós, né, no retorno às aulas, no retorno a essas relações sociais mais próximas, né, e eu estou muito feliz de poder conversar aqui com vocês sobre esse assunto, né, tentar fazer aí uma ponte entre a neurociência, né, falar um pouquinho o que a neurociência vem falar sobre os nossos adolescentes e como que esse conhecimento pode amenizar, né, esses conflitos aí entre pais e filhos. Então, vamos tentar fazer um diálogo, né, perguntem à vontade, né, eu vou tentar acompanhar o chat, ou senão a gente conversa no final, tá? Bom, mas eu queria, assim, começar falando um pouquinho, né? O que é aí a neurociência, né? A neurociência, ela vem, né, na verdade, assim, como um conhecimento para explicar para a gente como que o cérebro funciona, como que esse funcionamento faz de nós o que somos, como pensamos, como sentimos, né? Como que a gente se lembra dos eventos, das situações, né? E é muito interessante a gente aprender, né, o que a neurociência tem para ensinar e usar esse conhecimento aí na nossa vida de várias maneiras diferentes, né? Então, mas vamos entender, né, como que é o cérebro do adolescente, né? Pensando que a gente está falando aí dessa faixa etária. A gente já sabe, assim, que aí por volta dos 10, 12 anos aproximadamente, o cérebro ele já tem o tamanho, né? O tamanho que ele vai ter durante a vida adulta. Só que, no entanto, né, o cérebro desse adolescente, ele não se comporta como o cérebro de um adulto.
né? E por que não? Né? Essa era, assim, uma grande incógnita da neurociência até recentemente. Até pouco tempo, ninguém entendia muito bem isso, né? Quando se acreditava, né, que o comportamento do adolescente ele seria o resultado da ação de hormônios, né, em cima de um cérebro que já estaria pronto ali no final da infância, essa era uma crença que a gente tinha, né? E hoje já se sabe que não é isso, porque a visão que a neurociência ela tem hoje, né, ela é totalmente diferente, né? Para essa neurociência moderna, né, a adolescência é um novo período de transformações do cérebro, tá? E aí o comportamento desse adolescente, ele é resultado de um cérebro também adolescente, né? Passando aí por uma série de transformações, né? Então, a neurociência ela vai entender a adolescência como algo que é relacionado muito mais ao cérebro do que aos hormônios, igual a gente pensava. Então, esse comportamento do adolescente, ele é devido, então, a essas mudanças no cérebro, né? E aí, como resultado disso, a gente vai ter essas manifestações de comportamento que a gente vê mais comum na adolescência, as mudanças corporais, o interesse sexual, o tédio, né, que é muito característico ali do começo da adolescência, a busca por novidades, por riscos, que também, né, a gente define muito a adolescência dessa forma. O começo, na verdade, né, o começo do desenvolvimento daquela capacidade de controle, de impulso, né, aquele raciocínio mais lógico, mais abstrato. Então, tudo isso a gente já começa, né, a ver ali na adolescência, né? E principalmente uma coisa que a gente quer muito que o adolescente desenvolva, mas isso começa a chegar mais um pouquinho no final da adolescência, que é aquela capacidade, assim, de prever as consequências dos próprios atos, né, de se colocar no lugar do outro, né, que a gente conhece como empatia. Então, tudo isso faz parte desse processo de adolescer, né, desse processo de transformação, né, do cérebro aí do adolescente, que vai começar por volta dos 12 anos de idade, né, mas que vai perdurar até os 24, 26 anos. Tem algumas teorias até que elas já trazem que isso se estenderia até por volta dos 30 anos, né? Então, foram aí nesses últimos anos que a neurociência ela descobriu, né, essas transformações, né, que passa o cérebro e que dura aí esse longo período aí que, na verdade, caracteriza a adolescência, né? Então, é uma coisa assim, que está longe, né, de estar pronto no final da infância, né? Então, o cérebro, apesar dele já ter o tamanho, né, lá pelos 10, 12 anos, né, o tamanho que ele vai ter durante toda a vida, a gente já sabe que ele passa por muitas transformações nesse período da adolescência, né? E o que é muito interessante da gente saber, né, enquanto pais? A última parte, né, a amadurecer, né, que vai ficar pronta por último, né, vamos dizer assim, que é uma região aqui, na região frontal do nosso cérebro, que é responsável pela modulação das nossas emoções, né? Então, isso aí é o que vai ficar pronto lá no finalzinho ainda da adolescência, né? Vai estar completamente formada, né? Vamos dizer assim. Então, essas alterações, né, que vão acontecendo, né? Começa ali nos primeiros anos da adolescência, né? Elas vão influenciar diretamente no desenvolvimento de muitas qualidades, né? Desse adolescente, né? E que são fundamentais, né? Para o enfrentamento dos desafios do dia a dia, né? Então, isso que eu falei de busca pela novidade, né? Que é uma característica muito marcante do adolescente, né? Que ele tem uma grande motivação, né? Aquela abertura de tentar coisa nova, né? Eles têm muito essa característica, mas isso tem um lado muito desafiante, né? Porque essa busca, ela pode gerar comportamentos mais arriscados, né? E aí o cérebro adolescente, ele tende a enfatizar mais a emoção, né? E minimizar um pouco os perigos, os riscos, tem um engajamento social, né, que é muito grande nessa fase, né? Então a gente percebe aquele aumento da conexão entre os adolescentes, né, que começa a criar essas relações
que são relações de apoio, que são fundamentais, né, para o bem-estar, mas também tem um lado aí desafiante, né, que essa busca, ela pode muitas vezes, né, essa busca pelos pares, né, pelos outros adolescentes, essa conexão maior entre os pares, ela pode muitas vezes afastar um pouco o adolescente ou isolar um pouco o adolescente dos adultos, né, às vezes até gerar uma rejeição, assim, quase que total pelo conhecimento dos mais velhos, né, aquela história assim que pai e mãe agora não sabem de mais nada, né, e isso também aumenta a chance ali do adolescente assumir mais riscos, né, por exemplo. E essa intensidade emocional, né? Essas mudanças aí que a gente tem nessa fisiologia, né, na estrutura cerebral, elas vão proporcionar para o adolescente uma experiência de emoção muito mais intensa, né? Então, vocês já perceberam, assim, que muitas vezes o adolescente, ele vai de 8 a 80, assim, em um segundo, né? Então, tem uma explicação para isso também, né? Tá lá por conta do desenvolvimento do cérebro, né? E esse lado, né, falando assim um pouquinho das emoções, é também um pouco desafiante, porque pode gerar mais impulsividade nesse adolescente, né? A gente vê uma ansiedade extrema, às vezes os adolescentes ficam com uma reatividade muito forte, né? Então, tudo que você fala, ele já é muito reativo, né? Então, por conta dessa estrutura neuronal, da neurofisiologia dessas emoções, né? Que está em constante mudança mesmo nessa fase. E o principal, assim, também, que seria uma grande característica aí do adolescente, é essa busca pelo sentido mesmo das coisas, né? Acontece uma expansão de consciência muito grande na adolescência. Então, isso, claro, permite uma autorreflexão muito maior, né? Eles passam a questionar mais as coisas, principalmente aquilo que já está muito pré-estabelecido, mas eles também vão tendo novas ideias, novas visões, né? Formas de resolver problemas, né? Isso vai se alterando. Tem aquela intensa busca do quem eu sou, né? Para onde que eu vou, que caminho que eu vou seguir. Isso pode, às vezes, até desencadear crises de identidade, né? Que são aí também tão comuns, né, nessa fase. Pode vir uma sensação de vulnerabilidade, né? Pela perda mesmo de direção, às vezes, de encontrar o propósito nas próprias ações, né? Então, resumindo isso, né? Esse conjunto, né, de mudanças que são biopsicossociais, né? Além delas trazerem, né, desafios, né, principalmente para quem convive, né, com adolescente, né, para os adultos que convivem com esses adolescentes, elas são muito importantes, né? Porque elas que vão criar as condições que são necessárias para que esses adolescentes eles adquiram aí determinadas habilidades, capacidades de resolução de problemas, de interação, né, de tomada de decisão. Então, tudo isso faz parte de um conjunto que está preparando esse adolescente para uma vida adulta, né, satisfatória, com sentido, né, com responsabilidade. E aí, vamos pensar, né, como que nós, né, pais, né, tendo assim esse conhecimento, né, que a gente está lidando com um cérebro em transformação, saindo daquele mito, né, de que a adolescência seria uma fase em que a criança sai de uma dependência total, né, para uma independência plena, porque não é isso, né? Então, como que a gente poderia auxiliar no desenvolvimento desse adolescente, né, de uma forma saudável e conseguir criar um ambiente, né, familiar com menos conflito? E o que a gente entende hoje, né? O que seria a principal causa, né, o principal disparador, né, desses conflitos familiares hoje com os adolescentes? Tanto assim, a minha experiência clínica, mas a gente vê muita pesquisa mostrando isso, que o ponto principal, gente, está na comunicação, ou na falta dela, ou numa comunicação que não funciona tão bem, numa comunicação que não é efetiva, né? E aí, o que é comunicar? Né? O que é comunicação? Muitas vezes a gente acha que comunicação, que comunicar é falar, né? Então, quando eu falo,
quando eu falo que eu preciso me comunicar com o outro, muitas das vezes, eu preciso me comunicar com alguém. É como se eu estivesse falando assim, eu preciso falar com o outro, né? E a gente acaba fazendo muito isso para o adolescente. A gente acaba falando muito para o adolescente e ouvindo muito pouco, né? A gente acaba deixando pouco espaço, né, para que o adolescente também fale, para que o adolescente também se expresse, né? E isso é uma coisa que dificulta muito a relação com o adolescente. Então, quando um pai fala assim para o adolescente, né, vamos conversar, né? O adolescente ele já pensa, né, lá vem sermão. Já vem meu pai, já vem a minha mãe, né, me falar sobre o que eu deveria estar fazendo, o que eu tinha que ter, o que eu tinha. Opa, eu caí, Mar? Não, né? Não, Yasmin, tá tudo Tá. certinho. Tá. Não, é porque aqui escureceu rapidinho para mim, eu achei que eu tinha caído da sala. Bom, então, assim, quando a gente, né, voltando assim nesse diálogo com o adolescente, quando a gente vai, né, até o adolescente falar que quer conversar, muitas das vezes é esse primeiro pensamento. Lá vem minha mãe com o sermão, lá vem meu pai me dar lição de moral, já vem falar o que eu não fiz, o que eu devia ter feito, né? E geralmente essa é a maneira que os pais usam para conversar com os filhos, né? A grande maioria, infelizmente, usa essa comunicação muito na vertical, né? Que não tem esse diálogo real, né? Isso, o que acaba fazendo? Acaba levando o adolescente a se fechar ainda mais, tá? E o que a gente precisa lembrar é que a comunicação, ela envolve muito mais o ouvir, né, do que o falar. E o ouvir é uma habilidade que nós, enquanto adultos, não só pais, tá? Nós adultos de uma forma geral, a gente tem essa habilidade muito menos desenvolvida do que qualquer outra, né? Então, quando se trata de ouvir adolescente, ouvir a criança, né? Isso se torna ainda muito mais difícil para o adulto. E por quê, né? Se a gente for pensar, por que é tão difícil, gente, ouvir o outro, né? Primeiro porque a gente não tem muito modelo de escuta ativa, né? Se a gente for parar para pensar e lembrar assim como que era a nossa infância ou a nossa adolescência, né? Muitos de nós também não fomos ouvidos, né? Então isso de uma forma geral já é algo que dificulta essa falta de modelo, né? Essa falta de ter sido também, né, ouvido de alguma forma aí na nossa infância, na nossa adolescência. Mas, né, quando a gente passa, né, assumir, né, vamos pensar assim, assumir um papel de querer mudar, né, de querer alterar essa comunicação, de querer mudar um pouco esse diálogo, assim como qualquer outra habilidade, a comunicação é algo que dá para a gente desenvolver, né, dá para a gente trabalhar, né. Então, isso é um ponto muito importante, né, a gente começar entendendo essa história da comunicação, né, a forma como a gente está se relacionando com os nossos filhos, né? A forma como a gente lida com os conflitos que acontecem, né? No nosso dia a dia. E tem alguns pontos, né? Que eu até tinha feito umas anotações aqui de umas coisas importantes para falar para vocês, que é quando a gente para pensar nessas questões, né? De relacionamento familiar, a gente tem que pensar na forma como a gente enxerga a educação, né? Se a gente for analisar, né, essa educação tradicional, que é uma educação que nós, né, majoritariamente aqui, a gente recebeu, né, tem uma diferença para o que a gente pode, às vezes, praticar hoje, né, como uma outra alternativa, né, ou uma parentalidade que a gente chama mais consciente, né, ou uma parentalidade que seja como uma liderança, né, porque quando a gente pensa em educar, né, em educar um filho, disciplinar um filho, né, disciplinar é direcionar, mostrar a direção, né, ou liderar, né, para um caminho, né, que seja o mais assertivo, o melhor, né. Então, para pensar nessa forma, né, de criar os filhos de forma mais encorajadora, né, e que possa, de alguma maneira, diminuir os conflitos, né, e melhorar essa comunicação. Quando a gente pensa na educação tradicional, né, que a gente recebeu e que ainda é tão
tão comum hoje, o que a gente costuma usar, por exemplo, né, de ferramenta para educar os adolescentes, né? Se a gente for pensar, faz parte, assim, dessa nossa caixa de ferramenta, né? As ameaças, os subornos, castigos, sermão, né? As punições, de uma forma geral, né? Com o intuito, claro, de motivar um bom comportamento, não é? No adolescente. A intenção é essa, motivar um bom comportamento no adolescente. E existe, né, uma crença, assim, que é falsa, mas existe uma crença muito arraigada na gente de que os filhos, eles precisam sofrer para aprender. Se ele não for punido por aquilo que ele fez de errado, né, ele não vai aprender. E aí ele vai voltar a repetir os mesmos erros e ter os mesmos comportamentos inadequados, né? Então, a gente usa muito esse poder que a gente tem, né, enquanto pai, enquanto mãe, para castigar, né? E para ter um certo controle ali sobre a vida do adolescente. Por outro lado, também tem aqueles pais que às vezes vão super proteger demais, vão resgatar demais o filho do problema, e aí acaba assim, não permite que esse adolescente ele passe por frustração, né? E aí isso em longo prazo, né, faz com que esses jovens, né, que eles não se sintam capazes. Eles não desenvolvem a crença de que eles são capazes de darem conta da sua vida, dos seus desafios, das situações que a vida apresenta, né? Então, hoje, a gente tem, por exemplo, muito problema em consultório, tanto com adolescente quanto com criança, né? Também até com depressão, diversos transtornos emocionais, automutilação, que vem aí como uma tentativa, né, de através da dor física minimizar uma dor emocional, que eles não aprenderam a dar conta, né, que eles não aprenderam que sim, eles são capazes de lidar, que aquilo passa, né? E aí, infelizmente, esses exemplos, né, assim, de transtornos emocionais, né, eles estão começando cada vez mais cedo e têm aparecido como um reflexo dessas relações familiares, né? De como a gente está conduzindo os filhos, como que estamos nos relacionando em família, né? Então, é muito importante que a gente reflita sobre essas questões, né? Para a gente pensar em novas formas de educar, de se relacionar, que elas sejam mais efetivas, gente, em longo prazo. Então, né, se a gente for pensar esse estilo que é mais tradicional, né, que grande parte de nós foi educado assim, né, ele foi o melhor que os nossos pais tinham, né, foi o melhor que eles puderam ali fazer com todo esse conhecimento, toda a informação que eles tinham na época, né, e hoje, né, com esses avanços que a gente tem de pesquisa, principalmente sobre, né, o desenvolvimento do cérebro, esses estudos das neurociências, sobre as emoções, né, isso vem cada vez mais comprovando que a gente precisa mudar a forma que a gente enxerga a infância, a forma que a gente entende a adolescência, né, olhar isso de uma forma diferente, né? Então, começar a cultivar um olhar que seja mais respeitoso para esse adolescente, né? Que desenvolva essa pessoa como um adulto ali capaz, né? De lidar com as adversidades da vida, de lidar com os futuros desafios, né? Cultivar novas habilidades nesse adolescente, né? E aí, quando a gente pensa, né? Como que eu faço isso na prática, né? Como que a gente muda toda essa comunicação, como que a gente pode comunicar com o adolescente, né, de uma forma que seja efetiva. Eu vou falar sobre um ponto aqui, que é a história do poder, né, o poder compartilhado dentro de casa. Quando a gente, né, fala assim das grandes lideranças, né, os líderes que são aí encorajadores, por exemplo, eles compartilham o poder, né? A gente sabe que o poder, a gente não pode entender ele assim como uma pizza, né, de 8 pedaços ali, se eu dividir com a outra pessoa, vai ficar menos para mim, vai acabar, né? Não. O poder, ele é algo que ele pode ser compartilhado e juntos, né, ele vai somar uma força. Porque, gente, o adolescente, principalmente, né, ele está numa fase em que ele precisa, ele quer exercer esse poder pessoal.
por tudo aquilo que eu falei, né, que está em transformação no cérebro dele. Então, todos nós, a gente nasce com esse poder pessoal. E a gente precisa aprender a cultivar isso de uma forma que seja saudável, de uma forma que essa habilidade, né, ela possa ser usada para o nosso desenvolvimento. E para que a gente também desenvolva o nosso potencial, né, e não como uma forma de controle, né, vamos pensar assim, de controle sobre o outro, né. E a gente vê como que fica hoje essa disputa de poder em casa, entre pais e filhos, né? Não só na adolescência, não, isso começa desde lá, dos pequenininhos, né? Então, a gente, né, enquanto pai, por uma dificuldade de confiar, né, no adolescente, uma dificuldade de ter uma conexão, principalmente, com esses filhos adolescentes, né? E às vezes até muito em decorrência da nossa própria experiência enquanto adolescente. A gente tem, às vezes, esse medo do filho repetir aquilo que a gente fez quando era adolescente, e isso também pode trazer um grande prejuízo para a relação, né? Então, quando a gente consegue enxergar essa parentalidade, né, mais encorajadora, mais consciente, né, compartilhando esse poder, a gente pode fazer isso sempre através da conversa, do diálogo, tomando uma decisão em conjunto com esse adolescente, né? É o que a gente chama, muitas vezes, até de fazer uma correção, de fazer uma conexão antes da punição. A gente, enquanto ser humano, né, seres sociais, né, a gente tem uma necessidade muito grande de conexão, de vínculo, né, desse amor mesmo, para a gente conseguir ter um desenvolvimento saudável. E eu não estou dizendo aqui que quando a gente usa a punição, os castigos, né, para educar, não existe amor, não é isso. Claro que existe. Essa é a forma que a gente encontra de expressar esse amor, né, para os filhos. Mas o problema é quanto a quem recebe essa mensagem. Aquele que recebe. Será que ele está se sentindo amado daquela forma? Ou será que aquela punição, aquele sermão, né, faz com que ele se sinta humilhado, sinta vergonha, sinta, na verdade, essa desconexão. Tem uma autora que eu gosto muito, ela escreveu um livro que chama Coragem de Ser Imperfeito. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, mas quem não conhece, vale muito a pena ler. E ela estuda muito sobre a vulnerabilidade, né, sobre a vergonha. E aí ela fala muito sobre esse assunto nas pesquisas dela, né? Que a vergonha é um sentimento aí que faz parte de todo mundo, né? Todos os seres humanos, em algum momento, nós sentimos vergonha. E essa vergonha, ela gera uma desconexão. Ela faz com que a gente queira se esconder, se isolar. Sabe aquela situação que a gente fala assim, nossa, eu queria entrar num buraco, né? E me esconder de tanta vergonha. Então, essa vergonha traz essa desconexão. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente, né, usa punição, usa sermão, usa castigo, isso gera vergonha naquele adolescente, e essa vergonha gera também essa desconexão, né? E essa desconexão, ela tem um impacto muito profundo nesse senso de valor dele, nesse senso de autoestima, né, que está se desenvolvendo, né, está em desenvolvimento e acaba sendo também impactada, né, dá esse sentimento de não ser amado, de não ser pertencente, né, que é uma necessidade básica de todo ser humano, né, se sentir pertencente, reconhecido, amado, né. Então, vocês conseguem perceber que uma coisa ela vai, né, automaticamente levando a outra, né? Então, a gente precisa se sentir aceito e amado, né? E essas ferramentas tradicionais, né, de educação que eu falei, elas acabam gerando humilhação, vergonha, dor, né? E que vai gerando sempre ali esse distanciamento, né, entre pais e filhos, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que na verdade, fala uma criança, mas isso serve para o adolescente, serve para o adulto, né? Que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada, né? E isso serve para todos nós, né? A gente vai
se comportar bem, então, quando a gente se sente bem, né? Então, por isso que é tão importante essa conexão, que ela venha antes da correção, né? E como que eu faço isso, né? É validando, gente, validando sentimentos, né? Então, sabe aquela situação que você fala para o seu filho assim, filho, eu sei que você se sentiu chateado, frustrado, porque você queria ir naquela festa e eu falei que não. Isso é validar sentimentos, né? É reconhecer, é entender que ele teve uma necessidade, acolher aquele querer do adolescente, né? Não significa que eu tenho que fazer aquilo que ele quer, de forma alguma, mas eu posso acolher aquilo, eu posso demonstrar empatia, me colocando ali no lugar dele, né? É aceitando o sentimento dele, por mais difíceis que sejam, né? Então, assim, tá tudo bem você se sentir assim, tá tudo bem você ficar chateado, ficar bravo. É ruim mesmo quando a gente quer alguma coisa e a gente não pode fazer, né? Mas nesse momento não vai ser possível, né? Isso traz um pouco dessa conexão que eu tô falando, né? Percebem que é diferente de você falar assim, não, você não vai, né? Eu que mando aqui, eu sou o pai, eu sou a mãe, pronto, acabou, fim de papo, né? Ou seja, aqui não tem conversa, né? Então, essa conexão que é muito importante, né? E aí, como que a gente pode, né, pensar nessa parentalidade, né? Vamos pensar assim, nesse contexto familiar com menos conflito, né? Gente, um ponto assim muito importante, né, que a gente precisa olhar é a história da confiança, né? Praticar a confiança. E eu sei que não é um tema muito fácil, né? Quando a gente está falando de relação com adolescente, né? Mas ela é fundamental em qualquer relação e principalmente com eles, né? Esses adolescentes, eles precisam confiar nos pais, né? E os pais precisam confiar nos filhos, né? E essa relação, ela vai ser construída com base no respeito, né? Nesse respeito mútuo, no diálogo, na comunicação, né? E não quando a gente exerce esse controle, né? Através da manipulação, através da punição, através da vergonha, né? Do sofrimento. Então, o que acontece muitas vezes, né? É que o adulto, ele quer assumir o controle, né, da vida do adolescente, porque eles não confiam que o adolescente ele vai ser capaz de fazer uma boa escolha. E aí, o que a gente faz? A gente acaba se colocando entre o adolescente e entre a experiência de vida deles, né? A gente fica intermediando o tempo todo, né? Tipo, isso você pode, isso aqui você não pode, isso eu acho que é bom para você, isso eu acho que não é bom para você, né? E às vezes não permite que esse adolescente passe por situações, né? E que ele tire as próprias conclusões, né? Que ele aprenda com elas, né? Então, praticar a confiança é estabelecer acordos razoáveis, né? A gente tem uma ferramenta ali dentro da disciplina positiva, né? Que é essa teoria que procura, né, diminuir os conflitos, né, construir relações familiares mais harmoniosas, né? Eles têm uma ferramenta que chama reuniões de família, né? Que é uma ferramenta muito interessante, que é construir mesmo um espaço, né? Assim, um espaço de confiança, de diálogo, em família, né, onde vocês vão construir, né, vocês vão se reunir ali periodicamente, construir os acordos razoáveis, né, então o que é permitido para nossa família, o que não é permitido, né, quais são as regras, quais são as suas expectativas e quais são as minhas, né, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, né, quais são os nossos combinados, né, o que essa família permite, né? O que não permite, né? Então é isso, né? Criando esse tecido, né? Isso é compartilhar o poder que eu falei, né? Ir criando essa confiança, né? E confiança é muito isso, né? É fazer junto, né? É esse diálogo, né? São esses acordos que são razoáveis, né? E construindo esse tecido aí junto nessa relação, né? Então, gente, dialogar muito com o adolescente sobre os riscos, sobre os medos, sobre as preocupações, né? Quantos pais têm medo, por exemplo, de que a filha adolescente engravide, né? Mas nunca falou sobre isso com ela, né? Então, por conta desse medo, acabam não fazendo ali
uma educação sexual que é importante, e não deixam que essa adolescente saia, porque o mundo é perigoso, né? Então, ao invés ali de educar, de preparar essa adolescente para enfrentar esse mundo, para que ela tenha recursos internos, né, para lidar com as situações, para dizer não, né, para entender que ela não precisa fazer tudo que os outros estão fazendo, né? Então, praticar a confiança é fazer com os adolescentes e não fazer por eles, né? Então, são essas escolhas em conjunto, né? E a gente precisa sempre pensar, olhar em longo prazo, né? A importância de ver o que funciona agora e que nem sempre vai ser o melhor em longo prazo, né? Então, quando a gente fala de punição, é muito isso, né? A punição, gente, ela funciona. Ela realmente funciona, uma punição, né? Ela funciona ali naquela hora, né? Para interromper aquele mau comportamento, para parar aquele mau comportamento, mas em longo prazo, né? Qual que é o efeito disso? Qual que é o resultado? Qual que é o impacto disso na vida desse adolescente? Então, é importante a gente ter em mente quais habilidades de vida que a gente quer que os nossos filhos desenvolvam, né, para se tornar um adulto confiante, um adulto capaz, um adulto que faz boas escolhas, né? Que tipo de filho aí a gente vai preparar para o mundo, vai deixar para o mundo, né? Então, ter esse olhar em longo prazo, gente, ele é muito importante, né? Porque a gente vai, né, pensando nessas punições, a gente vai ter um resultado só no momento, mas a gente não está preparando esse adolescente para o futuro, para a vida adulta, né? E a gente vê muito isso, né? Eu não vou entrar aqui em falar dos efeitos da punição, né? O que ela causa, porque senão daria, né? Nossa, um pano para manga, né? Mas a gente vê muito os efeitos disso, né? Nesses adolescentes que estão adoecidos, né? Que estão desencorajados, porque eles não desenvolveram, gente, primeiro, né? Esse senso de que eles são capazes, né? De lidar com situações de vida, acabam não desenvolvendo a habilidade de resolver problema, resiliência, autoestima, né? Todas essas habilidades, né? Que são habilidades importantes, tanto para eles passarem pela adolescência, né? Para chegarem lá na vida adulta com mais preparo, com mais sabedoria, né? E o encorajamento, né? Que eu falei, que eu mencionei, o que é esse encorajar, né? Por que isso é tão importante? O encorajar o adolescente. O encorajamento coragem, né, vem de coração, e o agem de agir, né? Então, o ter coragem é agir com o coração. E quando a gente pensa em encorajar, é incentivar o outro a agir com o coração. É um movimento mesmo para que o outro se torne a melhor versão dele mesmo. Então, quando a gente fala de encorajar o adolescente, é muito em acreditar na capacidade dele de conseguir lidar com as frustrações, de aprender com os erros, né? E isso é muito importante. A gente precisa incentivar um comportamento adolescente responsável, né? Para que eles entendam como que as ações deles afetam a vida deles, né? E não só deles, né? Afetam as pessoas que estão ao redor, né? Então, as atitudes, essas escolhas, né? Como elas terão impacto na vida deles, né? E eles precisam viver com isso. Isso é muito importante. Eles precisam estar cientes, né? Do que pode acontecer, né? Então, nesse diálogo, eles precisam passar pela experiência. A gente pode, né? Facilitar muito essas coisas para o adolescente, né? Através de perguntas, né? Aquele interesse genuíno em entender o que está acontecendo, né? O que você acha que vai acontecer nessa festa, na casa, né, na casa desse amigo aí que você nem conhece, né? Ou o que você pensa sobre o uso de drogas? O que você acha desse comportamento? Como que você se sentiu com relação a isso? Né? Então, são essas perguntas, assim, que geralmente é o que, né, ou como você se sente, o que você pensa, que trazem essa curiosidade, né, pelo adolescente, né? Por aquilo que o adolescente pensa, por aquilo que o adolescente sente, isso tudo sem julgamento, né? Então, é cultivar muito
esse raciocínio mesmo, para que ele vá formando ali as próprias ideias, que ele vá se sentindo ouvido, né? Voltando lá na história do comunicar, né? Para que ele se sinta ouvido, né? E quando, né? Qualquer pessoa ela se sente mais ouvida, ela também é mais disposta a ouvir o outro, né? E assim a gente consegue manter um diálogo que seja mais amistoso com esse adolescente, né? E isso, gente, sem resgatar, né? Sem resgatar no sentido de sem salvar esse adolescente de tudo, né? Sem mimar, porque isso também é desencorajador, né? Então, por exemplo, quando o adolescente não acordou, né, a tempo e perdeu a aula, e aí às vezes o pai ou a mãe vai na escola, às vezes quer brigar com a escola para que esse filho possa fazer prova que perdeu, ou que ele não fique com falta, isso é resgatar muito o adolescente do problema, né? E aí a gente acaba, né? Ele acaba perdendo a oportunidade de aprender com os próprios erros, né? A gente tem que ver os erros dos adolescentes como verdadeiras oportunidades de aprendizado, né? Com essas experiências que eles vão aprender, né? Que eles vão começar a desenvolver. E um outro ponto muito importante mesmo é a história da apreciação. É apreciar o adolescente mesmo. Por que eu estou falando isso, né? As pessoas elas vão se comportar melhor quando elas também se sentem melhor, né? Então é muito importante que a gente, enquanto pais, a gente possa encontrar maneiras de deixar esse adolescente saber que eles são especiais, né? Que eles são únicos, né? Porque muitas vezes, né? Muitas vezes a gente está tão desencorajado, né? Tá tão cansado dos conflitos, dos comportamentos, né? Que a gente só olha para o problema, né? É aquele adolescente que é rebelde, é o adolescente que não escuta, é o adolescente que faz tudo errado, que tem um monte de questões, né? E a gente acaba rotulando muito, né? Colocando esse adolescente dentro de uma caixinha, né? E que não é saudável, né? E a gente acaba esquecendo daquilo que existe de bom, aquilo que o adolescente tem de bom. Então, apreciar é muito isso, né? Procurar maneiras de encorajar o adolescente, né? Demonstrando interesse por aquilo que o adolescente gosta. Quais são os filmes, quais são as séries, quais são as músicas, quais são os jogos, o que ele tem interesse, né? Muitas vezes a gente nem sabe qual que é o interesse dos nossos filhos, né? Então, quando a gente faz esse movimento de se interessar pelo que o filho se interessa, a gente já começa a criar essa ponte de conexão, né? Já é um caminho para você começar a conversar com ele, né? Para abrir o espaço, para depois poder conversar de outras coisas também, né? Então, fazer esse reconhecimento, essa apreciação, né? Reconhecer as atitudes positivas, né, que ele tem. Filho, nossa, que bacana, eu vi que hoje seu quarto está organizado, né? Então, isso é muito legal, né? Valorizar o que ele faz de bom, reconhecer isso. E o tempo com o adolescente, gente, ter um tempo de qualidade com ele, né? Passar um tempo junto com os filhos. A gente às vezes acha, né, que o adolescente ele não gosta, né, de ficar junto, né, que o adolescente só quer ficar trancado no quarto, né, aquela imagem ali do aborrecente, que só fica trancado e tal, isso não é verdade. Os adolescentes eles gostam sim e eles sentem falta. Então, por trás, né, dessa imagem, desse aborrecente que eu falei, né, existe uma necessidade de se sentir aceito, de querer conexão, de querer estar próximo, né? Mas ele não está se sentindo, às vezes, compreendido, tá? Aceito, né? Então, a gente precisa fazer um pouco esse movimento, né? Esse resgate, construir essa ponte para chegar até esse adolescente e construir essa relação. Isso, gente, é construído no dia a dia, em pequenas coisas, em pequenos gestos, né? Para ir construindo esse vínculo com o adolescente, né? Eu estou finalizando, tá? Acho que eu já falei tanta coisa. Vou me empolgando e vou lembrando. Mas, assim, eu vou finalizar e vou abrir para as perguntas. Eu vou deixar, assim, uma frase que eu gosto muito, né? Que é assim, seja, né, você a mudança que você quer ver na sua família, né, e no mundo. Porque a gente não muda ninguém. Isso é um fato. A gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue mudar o mundo, a gente só consegue mudar a nós mesmos, né? Então, quando a gente busca
conhecimento, quando a gente busca ajuda para conseguir cada vez mais, né, desenvolver uma parentalidade mais amorosa, mais consciente, ela transforma realmente a relação dentro de casa, né? Ela transforma ela minimiza esses conflitos e ela gera aí essa conexão, né? Que a gente tanto procura aí com os filhos. Então, eu acho que era isso a mensagem que eu queria deixar. E estou à disposição, gente, para pergunta, para tirar dúvida. Yas, apareceram dois pontos aqui, na verdade, tem mais Ah, alguns que eu fui ficando com dúvidas também, né? Querendo ou não, a gente na coordenação acaba lidando bastante com esses adolescentes também. A Leila perguntou assim, e eu acredito que muito do que você falou agora no final talvez até responda essa pergunta. Como se comunicar com adolescentes que não querem conversar, se abrir com os pais, e quando fazem, acham que já sabem de tudo? Então, na verdade, o que eu vejo é um pouco de reverter essa situação, né? Que talvez é o mais difícil, construir uma parentalidade mais horizontal é um processo, aí desconstruir um processo vertical para eu acho que deve ser muito mais complicado. E eu acho que vai mais ou menos nessa linha o que ela trouxe para nós aí de pergunta. é tão interessante que eu vou dar, assim, o que mais acontece, né? Quando, né, eu recebo pais para fazer orientação, é porque a relação está difícil, né? Então tem que ir nessa contramão, então tem que desconstruir o que está difícil, né? E começar a construir de novo. E assim, é tão legal, né? Como que quando a gente muda, quando eu falei isso, a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver, porque os pais, quando eles mudam de atitude, o adolescente ele fica, opa, fica assim, na expectativa assim, que dia que meu pai vai voltar, que dia que meu pai ou minha mãe vai voltar a ser do jeito que era antes, né? E quando isso permanece, aí a gente começa a ver a mudança nas relações. Mas o começo, né? São nas pequenas coisas. Então é isso que a gente começa a se interessar mais pelo que ele faz, a sair um pouco do celular, né? Eu vejo muito assim, vamos assistir um filme junto, né? Por exemplo, aí você vê tá um no celular, o outro no outro, né? Não é isso, né? É um exemplo, né? Simples assim, vamos assistir filme junto e tá lá comentando o filme, né? Tá falando do personagem. É o se interessar pelo que o adolescente se interessa. E aí, para chegar, né, nos assuntos difíceis que são tão importantes, porque o que a gente quer na adolescência, gente? Se não for eu, o adulto de referência para o adolescente, aquele que ele confia para tirar as dúvidas importantes que vão surgir na adolescência, ele vai se aconselhar com outro adulto, né? Ou com um adolescente. Às vezes vai ser o pai de um amigo, né? Ou às vezes vai ser o amigo que aprendeu com o pai. E aí a gente pensa, e será que aquilo que aquela outra pessoa está ensinando é o que eu gostaria que ensinasse, né? Então a gente precisa conseguir construir essa confiança até para esse adolescente sempre chegar em mim para tirar suas dúvidas, né, para falar o que está acontecendo. E aí a gente consegue construir isso nessas pequenas coisas, né? Ouvindo mais ele, né? Quando ele vem trazer questões assim, coisas, né? Nossa, eu tomei um porre na festa, né? E aí, como que chega isso para uma mãe e para um pai, né? Automaticamente a gente quer, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso está muito errado. Eu dar uma segura, não que a gente não vai orientar, não que a gente não vai ensinar, mas é tentar fazer o caminho, o processo inverso. É ouvir primeiro, sem julgamento, né? Deixar ele falar, entender o ponto de vista dele. Tá, e aí, como é que você se sente com relação a isso? O que você acha desse comportamento? O que você achou disso que seu amigo fez, né? E aí, essa relação, ela começa a se abrir, ela começa a ser mais fácil, né? Mas são passos, né? É coisas que a gente vai construir no dia a dia e que muitas das vezes também a gente erra, a gente não é perfeito, né? Não é todo dia que a gente tem paciência, às vezes a gente explode, quando a gente viu, a gente já gritou, né? E eu falo muito, sempre, depois que a gente entra nesse caminho de tentar fazer construir essa relação de uma forma diferente, sempre tem espaço para o filho. Ontem eu não estava legal, eu gritei, eu fiz isso, eu falei aquilo, eu não queria ter falado, né? Eu não agi de forma respeitosa com você, eu queria que você me desculpasse. Isso é muito legal, porque quando você faz isso, você também ensina isso para o adolescente, a reparar erro, a se desculpar,
né? A próxima vez eu vou tentar me controlar mais, né? Então, são nessas pequenas coisas que a gente vai construir isso. Não, legal, obrigada, Yasmin. E teve um outro comentário aqui de um pai, o Cirlei, poderia falar da diferença entre ser pai e ser amigão, né? Porque existe muitas vezes essa confusão de que eu tenho que ser um pai legal, ser um amigo, e não necessariamente uma coisa. Desculpa, Cirlei é mãe. Desculpa, dona Cirlei, eu que errei aqui. Mas essa questão dos pais serem amigos e não pais de fato, né? Então, eu acho que isso também, né, vem um pouco dessa criação tradicional que a gente teve, né? Não, eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe, né? E são duas coisas que uma não exclui a outra, né? Por que você não pode ser amigo do seu filho, né? E quando eu falo amigo, essa é aquela pessoa que é confidente, é aquela pessoa que se diverte junto, né? Porque se a gente for pensar o que é ser amigo, né? É isso, né? É se divertir junto, é passar um tempo junto, legal, é poder contar segredo, né? Poder confiar naquela pessoa. E isso não exclui o fato, né, de que é você que vai orientar. Gente, mas quando a gente pode falar a mesma coisa de várias formas, né? Então, você pode ensinar, orientar de uma forma respeitosa, né? Que não vai magoar esse adolescente, que não vai ferir esse adolescente e que possivelmente você vai ensinar ele a ser mais respeitoso, né, com você, porque aí você pode até falar assim, nos momentos, por exemplo, de conflito, que o cérebro desregula, né, e a gente tem que, eu costumo falar assim, como o cérebro do adolescente ele está em formação, ele se desregula muito fácil. Então, para perder o controle emocional é muito rápido. O grande problema disso é que quando o adolescente perde o controle, o adulto também perde. E aí ficam duas pessoas sem controle. E aí fica muito difícil o diálogo nesse momento. Então, o que a gente tem que fazer? Como a gente é o adulto, a gente tem que se controlar primeiro, porque o adolescente ele tem essa capacidade mais limitada. Então, a gente se controla, e aí a gente ajuda esse adolescente a se controlar. Então, a gente pode sim, né, ser o amigo, ser o confidente, ser o parceiro e ser a pessoa que também direciona, né, que também orienta, que também fala não. E aí é aquela história de saber validar o sentimento dele. Fala, olha, eu sei que você está chateado porque você queria ir lá, né? Eu sei que você está triste porque você queria ir na festa, né? Eu também já quis ir numa festa, mas a gente tem outros planos. Essa, infelizmente, não vai dar, tá? Então, é você conseguir manter, né? Porque isso também o respeito mútuo, gente, é respeitar o adolescente nesse sentido, falar, eu entendo que você está chateado, mas também é respeitar a decisão do adulto, né? Olha, eu sei que você está triste, mas ainda não, né? Isso continua uma amizade, né? Respondi? Acredito que sim, Yas. E aí, uma dúvida minha, quando você estava trazendo toda essa questão da regulação cerebral, do desenvolvimento, que vai até o que a gente conhecia como fase adulta, né? Porque a gente entendia adolescente até ali os 18 anos, e na verdade as pesquisas mostram que vai até invade até o período da graduação, na verdade, da faculdade, se a gente for ver, né? E eu fiquei pensando o quanto a utilização de drogas, e aí lícitas ou ilícitas, não influenciam nesse processo, né? Eu não estou só falando do álcool, do cigarro, ou de drogas mais pesadas, mas de medicamentos também, né? Sim. E isso deve ser um fator que eu acho que é mais preocupante ainda na hora que a gente para pensar no que esse cérebro ainda está num movimento de desenvolvimento muito complexo, né? E aí, isso é um tema, assim, nossa, de muito debate, muita discussão na área da saúde, porque cada dia mais a gente está medicando adolescente e criança, infelizmente. Mas, assim, é muito mesmo. E as provas, assim, a gente sabe, né? A gente precisa ter um olhar que existem as adversidades da vida, né? Existem as situações difíceis, né? E que não necessariamente tudo precisa ser medicado, né? Então a gente tem, eu vou dar um exemplo que é muito comum, acho que todo mundo já ouviu falar do TDAH, né? Das crianças impulsivas e agitadas e que são medicadas para controlar essa impulsividade, e que muitas vezes é um traço, né? É uma característica, são crianças mais do movimento, e que
claro, também está faltando desenvolver uma habilidade, né? Por exemplo, e assim como os adolescentes, desenvolver, igual eu falei, o impulso, né? O controle de impulso está sendo desenvolvido. A agressividade que muitas vezes aparece, nossa, como a gente ouve falar de TOD, de transtorno de conduta, e assim, gente, para ser um transtorno é uma porcentagem muito pequenininha. Ele pode ter traços, né, características, e que a isso sim dá para trabalhar, né, dá para desenvolver, junto com os pais, né, que a gente sabe que o comportamento do filho, né, do adolescente ou da criança que seja, é um reflexo, né? Não é só um componente genético, né? Mas é um conjunto ali de fatores, né? Multifatorial. Então, as relações familiares, a relação ali com os amigos, com a família como um todo, onde ele convive. Então, a gente trabalhar isso, né? Desenvolver essas habilidades, né? Ajudar ele a se encaixar, a descobrir como que ele pode ter comportamentos que são melhores para ele e para o meio em volta, né? É isso que a gente precisa começar a fazer, só que dá trabalho. Né? E aí, o que a gente vê muito? Medicamento e medicamento. E aí, quando a gente fala do desenvolvimento do cérebro, a gente vê o tanto que isso impacta, o tanto que isso causa prejuízo, né? Então, tem muita discussão realmente nessa área. Tanto, né, você falou das drogas e eu estou falando também da questão dos medicamentos, né? Então, isso impacta e muito, né? Não, legal. E as perguntas aqui acabaram. Tem um comentário que fizeram que não é uma pergunta, mas eu achei super pertinente, e aí eu vou repassar. Devemos deixar os adolescentes assumirem suas ações e orientá-los que cada atitude deles terá uma consequência, que poderá ser boa ou ruim, de acordo com o caminho que ele tomar. Que é justamente aquela questão do poder compartilhado e depois ele viver consequências das atitudes, né? Assim, talvez a gente não precisa sair de, ele não tem nenhuma consequência para, de repente, todas, mas ir devagarzinho nesse processo de que ele vá assumindo, né? Também não adianta... Tem muito, assim, na minha experiência na coordenação, né, antes de estar no núcleo, eu já estive há alguns anos na frente de uma unidade de ensino médio. E tinham muitas famílias que, às vezes, traziam esse processo. Já eu cuidava até o fundamental. A partir do médio agora eu falei que a responsabilidade é toda dele e eu não vou interferir. Tá, mas nesse processo entre você cuidar e você não interferir, você ensinou para ele, ele sabe como ele vai fazer a gestão dessas questões sozinho? Ele não vai aprender. Se ele nunca fez, ele não vai aprender sozinho. Então, como a gente vai ajudar ele a se organizar nessa gestão das suas responsabilidades? Porque até ontem ele não se preocupava porque você lembrava ele todos os dias do que ele tinha que fazer. Aí, a partir de hoje, não encosto mais nisso. Então, é um processo que a gente tem que desenvolver. E né? tem que ter esse discernimento, né? De assim, que ele vai fazer, e que ele vai errar, e que ele vai esquecer, né? E aí que você vai precisar, às vezes, lembrar, né? Pensando que está desenvolvendo, né? E aí eu acho muito legal, assim, e aí o deixar o adolescente viver as consequências não significa depois deixar ele sofrer sozinho, né? A gente tá lá, né? Ó, por exemplo, né? Eu lembro que uma vez eu tive uma adolescente, uma paciente, que ela ia reprovar de ano, né? E a mãe foi lá conversar comigo assim: eu vou na escola falar para não reprovar. E aí a gente conversou e no fim das contas ela, né? A menina reprovou e tal. E aí depois ela falou: e agora? Eu falei: agora você vai lá, ficar do lado dela, porque ela vai sofrer. Né? Ela vai chorar. E você é a pessoa que precisa estar lá do lado. Você precisa ser o colo que vai acolher. Falar assim, eu sei que é difícil, eu sei que é sofrido, eu estou aqui. E agora vamos pensar como que a gente pode fazer diferente, né? Achar um caminho. Vamos ver o que não funcionou que a gente pode testar para dar certo. Isso é deixar aprender com erro, né? Não significa abandonar na dor, né? É estar do lado, mas deixar viver a experiência. Surgiu mais uma dúvida aqui da dona Cirlei. E quando os pais divergem, né? Quando o pai, pelo que eu entendi, é quando o pai e a mãe ali não concordam no mesmo ponto. Eu acho que deve acontecer demais, né? São criações diferentes. Nossa Senhora! Acontece muito. Eu acho que é o que mais acontece, viu? Gente, é tentar... Olha, vou dar duas situações, né? Às vezes a gente vê
um pai, às vezes, é muito rígido, ou a mãe é muito rígida, né? Pune muito, trata muito de forma desrespeitosa, né? E aí, às vezes, o outro já está mais com essa visão mais consciente, né? E a gente não muda mesmo o outro, né? Isso vai muito da história do outro mesmo, como que eu fui criado, o que que eu acredito, né? Como que eu aprendi, o modelo que eu tive. E aí a gente vai fazendo a nossa parte, né? Porque pelo menos tem alguém ali que tá fazendo um peso na balança, né? Porque isso é o mais comum da gente ver, né? Tentar, claro, mostrar, né? Falar, olha, tá vendo como quando eu lido dessa forma, como o filho responde melhor, como ele ouve mais, né? Tenta ir por esse caminho, mas realmente não é fácil, né? Quando os pais têm muita divergência de pensamento, né? Dificulta muito, mas sempre tem, se tem um que já está, né, um pouco mais consciente, já tem um benefício muito bom. Então, que legal. Gente, eu não sei. Aí, a Neile mandou. Yasmin, percebemos uma mudança muito grande nessa fase da adolescência. Minha filha empolga com algumas atividades e logo se desanima. Até que ponto isso é normal nessa fase? Super normal. Eu até tinha pensado, eu tinha anotado umas coisas para falar sobre isso, mas eu vi que estava muito extenso. Normal, viu? Tudo é novidade, né? É muita coisa ao mesmo tempo, então se empolgam até com amizades e logo desempolga da amizade, né? De interesses, de atividades. É uma fase também que tem, do mesmo jeito que é muito comum o tédio ali no começo da adolescência, né? Tudo é chato, nada tá bom. Isso também acontece muito na adolescência, né? Mas porque também é uma fase muito de descoberta, né? Então vai descobrindo, vai vendo que tem outros interesses, né? Vai se envolvendo com outras coisas, mas é uma fase que é o terreno que mais acontece isso. Dificulta para as famílias acompanharem, né? Até ontem era a Joana, que era a melhor amiga, a partir de hoje já não é mais a Joana, é a Carolina e assim por diante, né? Não, legal. Não sei se o pessoal tem mais dúvidas. Yasmin, seria muito legal se você pudesse deixar o seu contato. Às vezes tem alguma família que gostou bastante, que às vezes vai querer entrar em contato, algumas questões específicas, se você tiver Claro! disponibilidade, claro, Eu, aqui. eu vou pôr meu WhatsApp no chat, pode ser, Má? E se você tiver da sua clínica, o contato lá, fica à vontade. Ou se você quiser me encaminhar, amanhã eu vou mandar o link dessa gravação, né, para as coordenações vão repassar, e a gente pode mandar também o contato da sua clínica, caso você Tá, podem, ache interessante. com certeza. Fiquem à vontade para me chamar. Eu vou passar aqui, mas a Má também pode compartilhar, tá? Fiquem à vontade aí que a gente vai conversando. A Silvane mandou. Em relação aos temas difíceis para a idade, que orientação podemos dar? Por exemplo, homossexualismo, tatuagens e assim por diante. Temas difíceis. Gente, tem que. Primeiro, né? Pensando na história das tatuagens, né? Tatuagem, piercing, isso entra muito na história do o que pode, o que é compartilhado dentro de casa, quais são os valores, né? Até o que é permitido ou não dentro dessa história do compartilhado, né? Porque vocês podem, eu acredito que vocês vão concordar muito comigo. Quando a gente fala, impõe muito a nossa vontade, né? Fala muito o que tem que fazer, eles sempre querem o contrário, né? Porque eles estão nessa busca de reconhecimento, de eu sou diferente do meu pai, eu sou diferente da minha mãe. Então, sabe eu entender um pouco, ouvir, por que você quer saber sobre isso? Por que seu interesse nisso? Sabe primeiro a história da comunicação e do diálogo, né? Ouve primeiro, você quer, por exemplo, você quer fazer uma tatuagem, né? Tá, mas por quê? Da onde? Que tatuagem? Sabe assim, ouvir, entendendo, né? E aí também, nesse ponto em específico, passa muito pelo que cada um acredita, o que é dentro de valor da minha casa, tá? Até os 18, eu não acho que seja legal por essas questões ou por outras questões, né? Ou não, às vezes isso não é um valor na minha casa, né? Mas é muito importante que essa história do quais são os valores da minha casa, quais são as regras,
o que são os nossos combinados, no sentido assim, o que são os meus deveres, os meus direitos, quais são os seus, que isso seja muito compartilhado. Quando a gente fala da ferramenta de reunião de família, ela é muito para isso, sabe por quê? Para todo mundo ter clareza, né? Do que pode, do que não pode, do que é importante para o outro, né? E não que isso não possa mudar, né? Até pode, mas desde que seja conversado, desde que seja argumentado, porque também se torna aquilo uma regra fixa, imutável, que não vai mudar de jeito nenhum, né? Acaba também caindo numa verticalização de novo. Então, é sempre ouvir, porque é muito interessante. Quando às vezes o adolescente chega com um tema desses, ou às vezes vai contar que o amigo usou droga, um exemplo muito comum que acontece, ele está falando do fulano, a hora que ele conta isso, nossa, porque o meu amigo contou que usou tal coisa, a gente, automaticamente, a gente já vai dar um sermão em cima daquilo, fala assim, meu Deus, que absurdo, esse seu amigo não tem juízo, ele não tem cabeça, e aí a gente consegue fazer aquilo de afastar o adolescente, né? Então, às vezes ele está começando a se abrir, a falar sobre temas, né, que são mais difíceis, né, vou falar assim, e aí a gente afasta, né? Então é começar a ouvir, tá? Mas o que te interessa nisso? Aquelas perguntinhas assim, o que, como, por quê, né? E isso facilita esses temas, né? E, gente, aí aquilo que vocês não sabem, aquilo que vocês não têm um pensamento formado a respeito, né? Fala, não sei agora, né? Eu vou pensar, eu vou refletir melhor para te falar sobre isso, porque a gente tem uma ideia que a gente tem que resolver tudo na hora. Sabe quando, às vezes, até quando é criança se comporta mal, a gente acha que naquela hora a gente já tem que corrigir, porque se eu não corrigir na hora, vai passar e não vai aprender e já foi. E não é assim. Porque muitas vezes, às vezes a gente tem que se conectar com a gente primeiro, a história do se controlar, se autorregular primeiro, para não fazer algo que talvez a gente vai se arrepender ou fazer algo que não vai ser legal, para depois voltar e resolver a situação, sabe? Então isso serve para tudo, né? Falar, não, eu preciso eu preciso me acalmar, eu preciso, né, me controlar e depois a gente resolve isso, depois a gente fala sobre isso, né? E quando a gente fala de homossexualidade, da mesma forma, né? Assim, não sei às vezes em que âmbito nesse tema, né? Mas o que eu vejo muito, né? Isso é uma coisa que chega muito da criança, né? De falar, de perguntar, né? Ou do adolescente, né? Falar que uma menina, eu beijei uma menina. Já ouvi falar muito disso. Meu primeiro beijo foi com uma menina. E não necessariamente tem a ver com uma homossexualidade, né? A gente tem que começar a ouvir e entender isso, porque você só vai conseguir dar uma resposta para o seu filho que seja realmente para ele efetiva se você entender o que ele está pensando. Porque, gente, uma coisa é assim, a forma como a gente sente, né, a forma como a gente sente uma emoção, a gente pensa e a gente se comporta. É essa tríade, né, que funciona. Vem uma emoção, vem um pensamento e aí vem o comportamento. Então, todo comportamento do adolescente, todo comportamento nosso, ele vai ser motivado por aquilo que a gente pensa. Então, é muito importante a história da comunicação para a gente entender como que ele pensa. O que ele pensa a respeito daquilo, o que ele pensa sobre droga, o que ele pensa sobre homossexualidade, sobre qualquer outro assunto. Então, por isso que o diálogo, ele acaba sendo a base de tudo, porque é a partir disso que a gente vê, peraí, então isso aqui não está legal, isso aqui não está interessante, né? Como é que eu posso ajudar ele nesse aspecto? Até para não dar aquela resposta porque não e pronto, acabou, né? Justamente. Para conseguir usar os argumentos dele, às vezes, né, nessa resposta, mesmo que negativa ou positiva, aí no caso da família. Silvane, são assuntos complexos, mas eu acho que são questões. O principal ponto é a comunicação mesmo, né? Eu acho que com os adolescentes e eu acho que muitas famílias vão se surpreender na hora que começarem a se comunicar mais com os filhos, porque nós temos adolescentes que têm um pensamento muito profundo e têm muitas ideias super interessantes, e às vezes a família não imagina tudo isso. A gente vê, pelo menos no Gabarito, a gente tem um trabalho que é um projeto que é o TCG, que é um trabalho científico, e é muito comum no final do ano a gente apresentar esses trabalhos para as famílias, e as famílias falarem, nossa, eu nunca imaginei que meu filho teria a capacidade de escrever sobre isso, ou de
se interessar por esse, enfim, então é um caminho. E sabe, o que é só uma coisa assim, muito interessante, que realmente a gente se surpreende, que eu tenho uma técnica que eu uso no consultório, que é uma atividade lúdica, que eu pergunto para o adolescente assim, se ele encontrasse um gênio da lâmpada e ele pudesse fazer 3 desejos, o que ele faria? É quase uma unanimidade, mas sempre um é assim, eu queria que meus pais tivessem mais tempo para mim. É impressionante. Eu falo, mas o que eles fazem? Quando eles estão em casa, eles estão no celular, eles estão falando de trabalho. Então, assim, quando eu falo esse adolescente que está no quarto, trancado, essa imagem do aborrecente, não é uma imagem tão real quanto a gente imagina. Eles sentem falta dessa conexão, de poder falar, né? Que legal. Pessoal, não sei se vocês têm mais dúvidas. Se não tiverem, a gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito a participação de todos vocês e também a Yasmin, que dispôs esse tempo aqui conosco. Eu acho que foi super pertinente os assuntos, assim, a gente conseguiu trabalhar questões bem complexas, né, Yasmin, de uma maneira leve, né, numa conversa tranquila aqui. Queria agradecer imensamente todo mundo, e eu vou mandar para as coordenações amanhã a gravação, então, se você às vezes quiser que você assistiu, mas o seu esposo, a sua esposa não pôde assistir, vocês quiserem compartilhar, vocês vão receber esse vídeo também. Yasmin, obrigada pelo tempo, obrigada mesmo, foi muito legal. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Obrigada pelas perguntas, né, por ficarem aí até o final. E precisando, eu estou à disposição, tá? Quem quiser trocar uma ideia mais específica, tirar uma dúvida mais, né, mais pontual, podem ficar à vontade de me chamar, viu? Obrigada, Má, foi um prazer, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, Yasmin. Até mais, pessoal.